Graça e paz a todos, meu nome é Keren Rapucci. Eu quero estar trazendo acerca de 3 sonhos que eu tive. Um foi no dia 29 de novembro de 2022 e os outros 2 sonhos foi agora no mês de abril. Um no dia 1º e outro no dia 15 de abril de 2023. Eu quero estar relatando primeiro os 2 sonhos que eu tive agora esse mês de abril e depois eu falo sobre o sonho do dia 29 de novembro de 2022. Então foi assim, irmãos. O sonho do dia 1º de abril, eu tive um sonho com bastante água. Era como se fosse um rio que transbordou. Era uma grande enchente. Eu não sei ao certo se era um rio que transbordou ou se era uma enchente, mas era como se fosse um rio, né? Seja ele se foi uma enchente ou se ele era um rio que transbordou. Assim, enfim. Ou seja, esse rio, ele estava com muita água rolando, e eu estava ali em espírito, né, observando, e nesse momento eu via um rapaz moreno, eu via casas em volta desse rio, né, eu vou dizer rio, mas eu não sei ao certo se é um rio ou se era uma enchente. Eu via um rapaz moreno observando aquela enchente e eu também estava lá, só que eu estava no meio do rio, dessa grande enchente, dessa grande inundação. Tinha uma parte, era como se eu tivesse em cima dessa parte, mas estava no meio, tipo um chão, um lugar assim, um chão que ainda não estava enchendo tudo. E eu via a água começar a subir neste local que eu estava em pé. Era como se eu estivesse em pé no meio desse rio, dessa grande enchente, e observando tudo. E eu via muitas coisas descendo de água abaixo nessa grande enchente. A água estava muito furiosa, a água estava muito forte. Eu via muitas coisas descendo, mas teve uma das coisas que me deixou impressionada, foi que uns que eram vários objetos que estavam descendo, uns desses objetos era cadeira de escola, tudo uma pregada uma na outra, tudo certinho, as cadeiras de escola descendo e mesas de escola. Eu via descendo nessa grande inundação, nessa grande enchente. Aí vou agora passar aqui para o sonho do dia 15, porque esse primeiro sonho que eu contei foi dia 1º de abril e o outro foi dia 15 de abril de 2023, né, agora. O outro sonho foi assim: eu via vários pássaros voando como se eles estivessem fugindo de alguma coisa que ia acontecer. Eram muitos pássaros. E quando eu avistei aqueles pássaros voando, eu fiquei observando, né? E ali eu imaginava, alguma coisa está acontecendo. Porque pássaro, quando eles voam em bando, né? Eles estão saindo, fugindo de alguma coisa, talvez uma tempestade, alguma coisa desse tipo. E foi o que eu acredito que ocorreu, uma grande tempestade, porque logo em seguida, depois que eu vi esses pássaros, eu estava em uma sacada muito grande de vidro. Essa sacada era toda de vidro. E logo depois que os pássaros passaram, eu já vi uma grande destruição nessa sacada, os vidros quebrados e a estrutura da sacada estava toda envergada, os ferros, né? Os ferros que segurava a estrutura dessa vitrine da sacada estava toda destruída, como que se tivesse acontecido alguma coisa depois que os pássaros passou, como se tivesse vindo uma grande tempestade que destruiu essa sacada onde ali eu estava, destruiu parte dessa sacada, entende? Aí
aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no sonho que eu tive em novembro, eu acredito que o sonho de novembro que eu tive, de 2022, pode ter uma explicação sobre as enchentes que estão acontecendo, né? Que estão ocorrendo no Brasil e em vários países. Não é só o Brasil que está tendo grandes enchentes e inundações. Vários países também estão tendo essas enchentes. Ou seja, o sonho de novembro foi assim. Eu vi um comandante vestido de uma roupa bege. Roupa bege mesmo de comandante. Ele saiu da sala dele correndo, eu via ele saindo correndo em direção a um corredor e ele ia dar uma notícia para alguém. E essa notícia eu sabia o que era. Ele falou assim, não sei bem se foi o comandante que falou, mas uma voz nessa visão que eu tive falou: o centro da terra está saindo do lugar. Esse comandante, eu via esse comandante e uma voz dizia: o centro da terra está saindo do lugar. Ou seja, todo mundo sabe, né, que a terra trabalha em dois movimentos, o movimento de rotação e translação. O que eu vejo nessa situação desse sonho, né, que o comandante ele ia dar essa notícia? Eu acredito que está ocorrendo algo dentro do centro da Terra e está mexendo com o sentido de rotação e translação da Terra e por isso está acontecendo essas enchentes no mundo todo, né? Não digo no mundo todo, mas em vários países. Desculpa, estou bebendo uma água aqui. Então, é isso, esses sonhos, né? E eu vejo que não tem outra explicação, porque Deus havia me mostrado esse sonho em novembro e eu não quis contar, né? Porque sempre Deus me manda uma visão, um sonho. Pode esperar que mais para frente vai vir outros, né? Como se fosse uma continuação daquilo ali, uma explicação mais a fundo. Eu não gosto de estar trazendo sonho assim muito rápido, trazer sonhos que Deus me mostra assim logo, porque sempre acontece de eu sonhar outro sonho que mostra que está indicando o mesmo assunto. Ou seja, então, irmãos, eu trouxe uma palavra aqui, bíblica. Eu trouxe, né? Não é eu trouxe uma palavra. Vou beber uma água aqui para melhorar minha garganta. Desculpa. Então, o que acontece? Essa palavra aqui que eu abri a palavra, Deus trouxe essa palavra. Deus trouxe, né, essa palavra. Ou seja, está no livro de Isaías 55, a partir do versículo 7 em diante. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a minha palavra, que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia,
antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei, porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores dos campos baterão palma. Só até aqui, irmãos. Eu quero deixar aqui uma boa tarde, se tarde, né? E uma boa noite, se for noite aí onde vocês estão ouvindo esse áudio. Eu agradeço a todos, a paz do Senhor.